Coisas inacreditáveis contra o Fluminense. Sim, contra o Fluminense. Você acha que tá tudo bem? Você acha que tá tudo legal? Sempre tem um cara que tá disposto de destruir o time do seu coração. Quando não é o cara, é uma entidade. Então, sente no sofá, com a poltrona, deite na cama, relaxe, escute e entre no divã. Vamos falar então sobre esse é exatamente a primeira tema deles. Vasco, justiça acata pedido do Vasco e determina que Fla-Flu disponibiliza o Maracanã para jogo contra o Palmeiras. Então vamos lá. Primeiramente, a Luísa Paula Pereira, que ninguém sabe quem ela é, mas tudo bem, determinou que o estádio deve ser cedido nas mesmas condições aplicadas a Flamengo e Fluminense, que dividem a administração do Maracanã. Bom, o Fluminense e o Flamengo entraram quando estava sendo a reconstruída do Maracanã, o Vasco falou assim: a gente não precisa do Maracanã. Tá bom, então a gente vai lá e vai administrar isso. E aí acontece, pra quem não sabe disso tudo, ele fala assim: tá bom, você não vai precisar do Maracanã, beleza. E aí havia um contrato e fala assim: tá bom, então nós, Flamengo e Fluminense, vamos administrar o Maracanã, tá bom? Tá bom. Aplicamos um dinheiro forte, o Flamengo e o Fluminense aplicaram um dinheiro forte do que podiam pra realmente colocar o Maracanã como sendo um dos melhores estádios do Brasil. Aplicaram um dinheiro forte. E aí o que acontece? Isso daí é tudo falando sobre o caso que aconteceu, antes de falar sobre esse Vasco. E aí, beleza, o Maracanã está dando certo. Não estava dando tanto certo assim no ano passado, no ano retrasado, porque o Fluminense ainda não estava bem estruturado e o Flamengo estava. Esse ano de 2023, o Maracanã é um dos estádios mais bem estruturados e bem quistos no mundo. Nem no Brasil, é no mundo. E aí, o Vasco entra com ação. A juíza Paula Silva Pereira determina que o estádio deve ser cedido ao Vasco. Olha, me parece que não sabe de nada, mas tudo bem. E aí, só pra gente falar uma coisa, né? Antes de a gente falar exatamente sobre esse tema, eu vou falar uma pergunta pra você aqui, vascaíno. São Januário. O que é São Januário, então? Me fala, o que é São Januário? Ué, você não tá viajando pra outro lugar pra ter uma outra casa. Não, você já tem uma casa aqui. Você sempre está alugando a mesma casa, que é São Januário. Mas não? O que está acontecendo? Vocês que falam muito que o Vasco tem uma casa, em vez de melhorar a casa, em vez de realmente consertar São Januário, e pedir até mesmo pro Botafogo, já que vocês são co-irmãos agora, e jogar no Engenhão, que eu tive que ir pro Engenhão uma vez dessas. Não. Eu prefiro Maracanã. Sabe? Aquele argumento de que o Vasco tem casa, na minha concepção, não serve mais. O que o Vasco acabou de fazer foi justamente humilhar os vascaínos. Humilhar os vascaínos. Espero que os vascaínos aprendam realmente que vocês são podres por ter um Vasco justamente dessa maneira. Sabe? A principal fundamentação que o Vasco é diferente do Flamengo e do Fluminense é que tem casa. E aí vocês querem a casa alugada da dupla Fla-Flu? Muito triste. Só realmente se desfaz de São Januário. Só realmente compromete mais ainda o desempenho do Vasco. Construir a sua casa e realmente mantê-la limpa é justamente o que o Vasco precisava. Mas não.
O Vascaíno não tá lá falando assim, cara, eu vou protestar, não tem que jogar no Maracanã não, tem que jogar aqui, tem que reconstruir esse estádio, tem que modernizar esse estádio. Mas não se fala disso. É triste, né? É triste que o São Januário tá colocado cada vez mais longe do clube que é. Do clube que era. O Vasco vai sentir na pele justamente esses problemas graves. Espero que se entenda. Mas vamos voltar justamente sobre o tema importante ali, que é justamente os contratos firmados versus a ação judicial. Quer dizer, num país que não valoriza os contratos, é um país pobre. Se você não tem segurança jurídica pra nada, sabe o que acontece? Empobrece. Imagina um grande investidor vir pra cá e falar assim, tá bom. Aí ele olha justamente o que tá escrito aqui e fala assim, cara, sabe, eu ia investir dinheiro aqui no futebol, mas não se obedece contratos firmados. Já que não obedece contratos firmados, benção, tchau. Rapaz, parece que o Brasil tem que viver na pobreza mesmo, né? Não respeitar os contratos firmados é uma das grandes ações de destruir a vida de pessoas. Olha, obrigado às vezes a Paula Silva Pereira, que destrói o Brasil a cada dia que fala uma besteira e que faz uma besteira. Vergonha que eu tenho nesse país. Vergonha. Antes de a gente continuar falando mais sobre vergonhas e coisas inacreditáveis contra o Fluminense, faz tudo que você quer aqui, se inscreve no canal, faz tudo que você quer, curte, comente, compartilhe, redes sociais da descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela pra não ver qualquer valor e só bora falar mais sobre. Outra vergonha. E a outra vergonha, claramente, que a gente não podia deixar de falar, inacreditável. CBF divulga áudio do VAR, que eu não vou poder mostrar aqui, em decisão polêmica de Daronco. Não vejo contato. Sabe? Eu falo o seguinte, né? Eu não sei se você sabe como que é construído o texto, mas um texto, tecnicamente, um texto de redação, ele basicamente, ele faz o seguinte. Eu tô pegando aqui um texto, eu vou pegar esse texto aqui qualquer, tá? Deixa eu ver aqui, abrir imagem nova aqui. Eu vou pegar aqui, que justamente tá falando aqui do Sato, que deve ter escrito Inferno São os Outros. Se você coloca a primeira parte de um texto, é justamente baseado no que você vai fazer sobre a ideia central. Que é justamente isso. Por exemplo, aqui nesse texto, coloca assim, com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, não é tão opostos assim, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a responsabilidade. Ponto. Não é bem assim, né? Tá errado, mas a pessoa tá errada, porque liberdade e responsabilidade é a mesma coisa. Ele está falando de liberdade e libertinagem, que é diferente. Mas o que eu tô falando é o seguinte, quando a ideia do seu texto inicial é a primeira coisa que você coloca, a primeira coisa que você fala, a primeira coisa que você atribui, e é disso que a gente fala quando a gente analisa um texto. Quando a gente analisa uma imagem, a primeira coisa que o juiz do VAR, Rafael Trace, fala pro Daronco é, abre aspas, houve contato. Ué, o Rafael Trace fala que houve contato e o Daronco fala que não houve? Contradição. O Daronco, eu não sei se você sabe como funciona a questão do VAR. O VAR, ele corta justamente os bandeirinhas, só se ele chamar um dos bandeiras, que ele vem, e só tem um áudio do Daronco e do Rafael Trace. Acabou. Nenhum outro pode falar, além desses dois.
E aí você vê, a primeira frase do Rafael Trace é: houve contato. A primeira frase que o Daronco fala: não houve contrato. Estranho, né? Contradição. Fala assim, o Rafael Trace está certo. E era para ter dado o pênalti? Era para ter dado o pênalti. Era para ter dado o pênalti. É visível. É visível. Não é à toa que diversos analistas de juízes, que já foram juízes lá atrás, falaram: é pênalti. Então todo mundo tá errado. O Rafael Trace tá errado. Todos os analistas de juízes estão errados. E o Daronco tá certo? Muito estranho, né? Muito estranho isso. Olha só como que é complexo a gente entender quando isso acontece. A gente tem que estudar também uma coisa simples, que é visão, olhar. O que aconteceu? Você viu um contato? Eu vi um contato. Eu vi o contato. Lá no jogo. Eu tava no jogo, eu vi o contato. Eu falei assim: não é possível. O Daronco vai fazer. O Daronco vai fazer. Vai dar pênalti, né? Não deu pênalti. E aí vamos ampliar esse debate, só pra gente ampliar no finalzinho? Vamos ampliar esse debate? Vou até ficar grandão aqui pra gente ampliar esse debate. Ampliando o debate. E se o pênalti marcado ajudar o Papão? Claro, é óbvio que o Fluminense não vai perder de 4-0 pro Papão. Eu acho insanidade o Fluminense se quer perder. Ou empatar. Se quer empatar. Mas e se o pênalti ajudasse o Papão? O que aconteceria com o ano do Fluminense? É por conta de erros desses, de juízes que são extremamente fracos, como o Daronco, que realmente toda aquela sua gestão vai cair por terra. Sabe, parece ser o destino do Bernie Mildorf, que por conta da crise de 2008, ele teve que se entregar e ficou preso para sempre. Ai, ai, ai. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça tudo pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela aí. Você concorda com a ação judicial? Você concorda com o Anderson Daronco? Saudações tricolores.